Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem para nós fazermos uma boa aula, né? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas atividades de ciência que tem como conteúdo expressões numéricas com adição e subtração, tá bom? Expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinadas ordens. Para encontrar sempre um mesmo valor, quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem em que as operações serão feitas. Certo, gente? Então, essa é a definição de expressões numéricas, tá bom? Ela é uma sequência de duas ou mais operações, certo? O que se resolve primeiro em uma expressão? Resolva a expressão da esquerda para a direita. Além disso, lembre-se, primeiro resolve a divisão ou a multiplicação e depois a subtração ou a divisão. Na ordem em que aparecem, efetuamos o produto depois porque ele aparece após a divisão. Devemos agora realizar a divisão e a subtração na ordem em que elas aparecem. Bom, gente, para resolver a expressão, a gente sabe que tem que ser da esquerda para a direita. Primeiro, a gente irá resolver a divisão ou a multiplicação. Gente, a divisão e a multiplicação só se na expressão for com 4 operações. Então, hoje nós só vamos ver adição e subtração. Então, a gente não vai ver divisão e nem multiplicação nas expressões de hoje, tá bom? Então, hoje a gente só vai utilizar duas operações. Quais são? Adição e subtração, tá ok? Quais são as expressões numéricas? As expressões numéricas são grupos numéricos calculados por operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão e etc., que seguem determinadas ordens. Esses conjuntos com os números são separados por símbolos gráficos, representações que determinam a sequência em que as expressões devem ser efetuadas. Então, gente, as expressões numéricas são grupos numéricos calculados por operações matemáticas. Quais são as operações matemáticas que a gente conhece? São adição, subtração, multiplicação e divisão. Lembrando, gente, que hoje só iremos utilizar adição e subtração, ok? O que é expressão? Substantivo feminino. Ação de exprimir, de expressar por palavras, por gestos, pela fisionomia, modo de comunicação próprio, frase, dito, sentença, expressão idiomática. Então, essa é a definição de expressão, tá bom? Ó, gente, qual a ordem para resolver uma expressão numérica? Resolver expressões numéricas exige um cuidado, pois há uma prioridade nas ordens das operações, começando pelos símbolos, resolvendo. Primeiro, as operações que estão dentro dos parênteses, depois, as operações que estão entre colchetes, por fim, as operações que estão entre chaves. Certo, gente? Essa é a sequência de como se resolver uma expressão numérica, certo? Mas as nossas expressões numéricas de hoje não vai ter parênteses, colchete e nem chaves. São expressões numéricas simples, apenas com adição e subtração, certo? Como resolver expressões? Para calcular o valor de expressões numéricas, basta seguir 4 simples passos
efetuar os cálculos dentro de parênteses, fazer os cálculos de potência, conseguir os cálculos de multiplicativos e divisões pela ordem em que aparecem e, finalmente, encontrar os cálculos de adições e subtrações pela ordem que ela aparece. Certo, gente? Aqui a gente vê também que, primeiramente, numa expressão, irá resolver primeiro a multiplicação ou a divisão. Lembrando que, para resolver a multiplicação e a divisão, as expressões numéricas têm que ser das 4 operações. Então, a nossa expressão numérica de hoje, como eu já falei anteriormente, vai ser apenas com adição e subtração. Então, não iremos utilizar a multiplicação e nem a divisão, certo? Como fazer expressões numéricas com adição e subtração? Se em uma expressão numérica aparecer as 4 operações, devemos resolver, como eu falei anteriormente, gente, a multiplicação ou a divisão, primeiramente, na ordem que elas aparecem. E somente depois a adição e a subtração, também na ordem que elas aparecem, ok? Como resolver expressões numéricas simples com parênteses? Entre os parênteses, colchetes e chaves também existe uma sequência resolutiva aí em seguida. Primeiro resolvemos a parte interna dos parênteses, em seguida os colchetes, logo após chaves. Ao concluirmos esse ritual, nos restará uma expressão simples, contendo apenas o que chamamos de adição algébrica. Certo, gente? Lembrando que essas aqui é só para tirar algumas dúvidas e para complementar o conteúdo, certo? Mas vocês hoje não irão ver parênteses, nem colchetes e nem chaves, ok? Apenas expressão numérica com adição e subtração, certo? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Não foi muita coisa, mas dá para entender, certo? Se não entenderem, me perguntem. Eu irei tirar as dúvidas de vocês. Estou aqui para ajudar, né? E tirar todas as dúvidas de vocês. Perguntem, não deixe de me perguntar se tiver dúvida, certo? Então tenham um bom dia e uma boa aula.